lá em Zé de Freitas avançou um pouco já, ó, 59% das sessões totalizadas, 59%. Mas está bem disputado. Está bem disputado, permanece em primeiro Pedro Gomes, que é o candidato do prefeito, em segundo lugar o doutor Ferdinand, com 48,29%. Também o cenário totalmente aberto lá em Zé de Freitas, nada definido. O prefeito Ricardo Camasso ajudou aí, parece. Ajudou. Né? Ó, Castelo, decidido, Júnior Abreu, candidato do prefeito Magno Soares, será o próximo prefeito de Castelo do Piauí. Mais uma vez, Osmando Moura perde a eleição lá, a oposição perde a eleição mais uma vez. Mas 400 votos, não é isso? 400 votos e nós temos lá em Castelo, portanto, aí, professor, tem um detalhe. Por que essa vitória do grupo político do prefeito é emblemática? Prefeito, quando foi eleito, ele interrompeu um ciclo de 34 anos de um grupo político. Ele foi eleito. Na reeleição do prefeito, Osmando Moura era candidato da oposição com Zé Maia, um dos maiores nomes da política de Castelo, líder político, vice. Magno ganha a reeleição. E agora, Magno Soares lança Júnior Abreu como candidato a prefeito, com Osmando de novo concorrendo pela oposição, só que agora o outro líder da oposição, Vilmar Cardoso, como vice. Então o Magno derrota todos os nomes da oposição. Todos os nomes da oposição de Castelo do Piauí, em 8 anos, foram derrotados pelo candidato do PT, Magno Soares, prefeito reeleito do PT. Quer dizer, em 8 anos ele dizimou a oposição em Castelo do Piauí. 8 anos. Então ele se consolidou como uma liderança política. A maior liderança da região está aqui, Júnior Abreu. Parabéns ao o Júnior Abreu, que foi será o próximo prefeito de Castelo do Piauí. E aí a maioria do candidato Júnior Abreu foi maior, inclusive, do que a do prefeito Magno na sua reeleição. Então, um cenário realmente... Parabéns, Júnior Abreu, prefeito de Castelo do Piauí. Vamos agora para aqui também decidido. Vamos fazer o seguinte. No caso, aqui nós tínhamos a situação em Parnaíba também definida. Vamos aqui para... Floriano definido também. Floriano definido também. O prefeito... Antônio Reis. Antônio Reis, aqui, reeleito. O prefeito Antônio Reis. Com a maioria até considerável, né? Ficou ruim, né? Hesitou tanto em decidir que seria candidato, depois para entrar na campanha, e quando entrou... Mas Floriano tem um histórico assim, né? De reeleição, né, tem um histórico. Falando em histórico, vou buscar aqui um número dessa informação votos? Do professor Germando sobre histórico. União. Nós temos um histórico... Olha aí, o histórico quebrado em União, que tinha o histórico de não reeleger prefeito. Reelegeu agora o prefeito Gustavo Medeiros. Pela primeira vez. Floriano... Ele já tinha sido prefeito. Vamos lá, vamos acompanhar. Silvio Mendes, vamos lá. Sou radicalmente contra qualquer violência, seja qual for. Na rua, na política e nas relações das pessoas. É isso que pauta a nossa vida, é o que dá sentido. E é por isso que a gente segue em frente com fé, com esperança de que nós todos poderemos fazer uma cidade diferente. É o que todos esperam de nós. É o que todos esperam de nós. Então, eu convido a cada um de vocês, sempre aprendendo lições, de quem sabe mais do que nós. Um dia, perguntaram ao presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, Kennedy, e ele respondeu dizendo: não pergunte o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. E essa é a pergunta. O que você pode fazer por Teresina? É o nosso desafio. Quem andou junto, garanto, vai continuar junto. Ninguém fica pelo caminho. Meu
tempo eu estou autorizado pela minha esposa Marinês, que está feliz aqui, que ficou ansiosa e eu pedi que não ficasse, porque o que teria que ser, seria, e foi, e é. Então, ninguém fica pelo caminho. Ninguém. Não haverá caça às bruxas. Não haverá. As instituições estão aí para cumprir o seu papel. Quem pecou, pague pelo pecado. Não tenho compromisso com o erro. Nunca tive. Portanto, olhar para frente, renovar a esperança e ter a certeza que nós seremos capazes de retomar e voltar para o caminho certo. Confio em cada um de vocês. É assim que faremos. E peço a compreensão para assim nos comportarmos. O teresinense merece o nosso respeito, merece a nossa gratidão e merece todo o trabalho que nós pudermos fazer por eles, por cada um, repito, pelos mais humildes, sem subjugar, mas fazendo aquilo que é de direito por cada um, principalmente por aqueles que nada têm. Esse é o desafio. E nós podemos fazer. E nós faremos. Eu ando bem acompanhado do Jeová, o mais inquieto de todos. Do Júlio, do Átila. Quanta gente boa tem do lado da gente? Pedro. O Hélio. O Damasceno. O motorista que conhece Teresina melhor do que ninguém. O Coronel Nunes. A gente sempre andou bem acompanhado. E como foi divertida essa campanha? Divertida. Quanta coisa boa a gente fez, quanta gente boa a gente encontrou, quantos abraços foram dados, quantos apertos de mão, quanto olhar sincero nós recebemos. Nós temos a obrigação de dar resposta. E a resposta se chama trabalho. Amanhã de manhã vou pedir audiência ao prefeito Dr. Pessoa e naturalmente ir lá conversar com ele para saber qual é a prefeitura que nós temos. É assim que se faz. Sem estar com enganação, sem estar com demagogia. Não, as coisas boas a gente lembra, repete e copia. As ruins só merecem o esquecimento. Só vale a pena fazer aquilo que o coração manda com razão. Eu sou proibido de fazer diferente. Quando a população me escolheu para cuidar dela, da sua cidade, eu sou proibido de me comportar diferente. Eu tenho que cumprir uma missão, a maior de todas na minha vida, e ela será cumprida. Prometo a vocês. Um grande abraço e que Deus proteja Teresina. Agora, gente, eu quero licença a vocês. Só um instante. Vamos ouvir agora o nosso vice-prefeito, Jeová Alencar! Nosso carinhoso boa noite a todos. Boa noite! Dizer da alegria de poder estar caminhando com vocês. Quero aqui parabenizar os vereadores que foram eleitos, mas também parabenizar os guerreiros que foram para a luta, que não conseguiram mandato, mas que somaram na nossa chapa. Dizer da alegria dessa cidade, de poder fazer parte dessa equipe e de uma cidade que mostrou que não se vende, Teresina é do povo, Teresina é do povo. Áudio, avisa que aí eu retorno com o Zan. Mas olha, professor, aí tem uma imagem, o Jeová discursando muito, com muito eufórico, o Jeová, que foi uma peça fundamental na campanha de Silvio Mendes. Agora nós temos essa mocinha que está aí, a filha
do ex-prefeito Firmino Filho. É a filhada de Silvio Mendes, que se posicionou firmemente a favor da candidatura do padrinho Silvio Mendes, indo contra a decisão da mãe e da irmã, professor. Isso, não posso dizer que se isso teve um peso eleitoral, né, nesse processo. Mais simbólico teve. Mais simbólico, com certeza teve, né, porque demonstra um racha na própria família, né, é uma coisa muito interna, muito particular, e que leva uma mensagem até provavelmente para os eleitores indecisos, né. Essa eleição foi definida pelo voto útil, pelos eleitores indecisos. Vamos lá, vamos acompanhar. Vamos voltar com o Zan. Pode voltar. Tá pronto o áudio lá com o Zan? Se tiver, pode voltar. O Zan tem prioridade. Tem áudio, Zan Viana lá? Se tiver áudio. Mendes, ele continua ainda bastante assediado da imprensa. Agora eles estão cantando o hino de Teresina. A gente vai um pouquinho e eu me despeço de você, Douglas. Com esse primeiro discurso, tanto do prefeito eleito Silvio Mendes e do vice Jeová Alencar. Eu volto com você. Vamos lá. Tereza eternizada, Teresina, Verdes o galante que tivesse. Então bora do começo. Entre dois rios nos abraça, brilha sobre o sol do Equador. É terra promissora de esperança, semente de um porvir de amor. Vamos lá pro último, vocês vão pensar. Teresina, eterno raio de sol, manhã de claro azul do céu de anil, és fruto do labor da terra simples, humilde entre os humildes do Brasil. Verde que te quero, verde, verde que te quero, glória. Verde que te quer altiva, com um grito de vitória. Viva Teresina! Firmino presente! Firmino presente! Eu quero saber quem tá com Silvio Mendes, quem tá com Jeová! Vitória, vitória, vitória! Olha, gente, nós vamos ouvir agora a filha do nosso eterno prefeito, Firmino Filho! Tá aí, ó. Nós acompanhamos aí, inclusive, um momento até emocionante. O prefeito eleito, Silvio Mendes, cantando o hino de Teresina. Né? Tava lá com a Cristina, que é filha do saudoso prefeito Firmino Filho, aliás, afilhada do prefeito eleito. E temos também a presença de Jeová Alencar. Deputado federal Júlio Arcoverde também. O deputado Júlio Arcoverde também, presente. Um detalhe que eu queria colocar na discussão, que eu queria começar com o professor, depois o Natan, depois a Ana. A impressão minha, ou tentaram, digamos, também, assim como ocorreu, porque na eleição para o governo tem de presidente da República também, então não tem como separar, as eleições acontecem simultaneamente, aí você vota para presidente, vota para governador. Tentaram ali, digamos, associar de novo, não, no caso de Fábio Novo, foi claro, foi clara a associação dele a Lula, isso não teve nenhuma dúvida, mas no caso de Silvio, houve uma tentativa de associar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, sabendo que o Nordeste é reduto eleitoral do presidente Lula, majoritariamente o presidente Lula, houve essa tentativa, não colou. O senador Ciro Nogueira deu uma entrevista para o Valor Econômico, e nós reproduzimos a entrevista aqui, onde ele disse claramente, olha, eu não estou participando da campanha de Silvio Mendes, porque meu nome é muito associado ao nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, e nesse momento seria um prejuízo para Silvio Mendes. Eu só avaliar se houve essa tentativa, não se conseguiu, ou não houve em nenhum momento, na sua opinião?
Na verdade, tentaram, inclusive a própria equipe do Silvio, né, foi na justiça para evitar que fizesse essa associação, né, ganhou em alguns pontos. Verificou-se nas pesquisas realmente que a associação do Silvio com o Bolsonaro e com o Ciro Nogueira, que tem uma rejeição gigantesca em Teresina, prejudicava o Silvio Mendes. Todas essas informações, Douglas, elas foram clarificadas em várias pesquisas, quantitativas e qualitativas. E o que é que dizia, professor? No caso da associação, poderia haver um prejuízo se essa associação colasse mesmo? Não só poderia, ela teria prejuízo. Olha só. E aí é aquela coisa, Teresina, se você pegar o Piauí foi o estado que deu uma maioria gigantesca no Brasil de votos para o Lula. Foi quase 80%, 74%. Como né? o estado mais lulista. Mais lulista no segundo turno, mais de 1 milhão de diferença. E assim como foi também com o Haddad, né? Também. E assim com o Lula, assim com a Dilma. E Teresina também deu uma gigantesca maioria de votos para o Lula em relação ao Haddad. Teresina não é uma cidade bolsonarista, mas você vê, né? O Silvio foi associado no governo do estado porque houve uma nacionalização muito clara daquela eleição. Não tinha como ser diferente, porque a esposa do Ciro, a ex-esposa do Ciro Nogueira, ex-deputada Iracema, era vice na chapa do Silvio Mendes. Ciro era ministro do Bolsonaro, então não tinha como não nacionalizar aquela campanha, essa última campanha para governador. É impossível, o ministro estava concorrendo no estado. E o Silvio, estrategicamente, muito bem pensado, não apareceu em nenhum momento na campanha do Silvio Mendes, porque o nome dele realmente trazia uma rejeição negativa, uma imagem negativa para a campanha do Silvio. Aí onde entra a questão do regionalismo, da força de liderança regional que o Silvio tem, né? Porque apesar de quererem ter essa associação, ele tem um legado próprio. O Silvio sempre deixou, o Silvio não se utilizou nem da imagem do próprio Firmino, que eles foram amigos, que eles participaram ele é do mesmo grupo político, então tem uma história junto. Ele se utilizou do legado dele. É por isso, assim, eu insisto em dizer, acho que essa eleição realmente é mérito do Silvio, porque não colou. Semana passada, acho que umas 2 semanas, o Schuller, que é cientista político, ele falou exatamente sobre a questão das lideranças, dessa polarização. Esse tipo de polarização, ele pega menos em lideranças locais, aqueles que têm brilho próprio. No início se tentou falar, a imprensa inclusive se tentou falar dessa divisão do grupo, do ex-prefeito Firmino Filho, e aí é que a Ana destacou muito bem essa questão da linguagem do Silvio, prefeito eleito, porque o prefeito eleito, ele diz o que ele pensa. Pronto, vamos lá. Ele diz o que ele pensa. Acho que todo mundo concorda com isso. O que ele pensa, ele diz. E isso traz vantagem e desvantagem. Dependendo do que você diz, você colhe muitos frutos ou você paga caro por determinadas declarações. Mas uma declaração que a Ana destacou, no caso da postura dele, que foi acertada, foi... Sim, tipo, vamos mensurar quem ficou mais com o legado de Firmino Filho. A resposta era, vamos deixar o Firmino descansar em paz. Exatamente. E ele, num determinado momento da campanha, ainda disse, eu não falo sobre o ex-prefeito Firmino Filho. Inclusive, viu, Douglas, exatamente. Quando a Cristina, filha mais nova do ex-prefeito Firmino, declarou apoio ao Silvio, ele evitou até tocar nesse assunto publicamente. Né? Ele também, exatamente. Aí vai naquela análise da Ana, de escolher o que falar, como falar, né? Ele tem luz própria. O Silvio pode dizer o que quiser dele, mas que ele foi um bom gestor, ele foi. Isso é fato. É o que a gente chamou. Certo? A campanha do Silvio não foi diferente do que teria que ser. Ele exatamente. Não é um candidato carismático, não é. Não. Ele não é Firmino não era também? Ele não é um candidato agradável, não, ele não é. Mas ele tem um recall de uma gestão que fala. Porque são 12 anos, ou 12 anos de Fundação Municipal de Saúde. 8 anos de prefeitura, gente. Exato. São 20 anos, né? Ele tem 12 anos do maior orçamento da prefeitura de Teresina e tem 8 anos no comando do executivo. É uma visibilidade muito forte, entendeu? O recall dele, inclusive, eu participei me convidaram para participar de uma reunião e eu citei exatamente disso. Olha,
o que me impressiona todo nesse processo hoje é a capacidade de resiliência do Silvio e do recall dele. A gente já sabia que ele tinha um recall grande, mas não imaginava que tivesse tamanha resiliência esse recall, né? E aí, então, daquela época, eu pra cá, mas ele terminou o segundo mandato com mais de 90%. Bom, mas quando? Lá atrás, exatamente. É como o professor disse, ter essa resiliência, esse recall, se manter. Nós vamos para o intervalo, que a gente tem que fazer aqui a reposição de... mas a gente volta já já. Aliás, é o primeiro intervalo, viu? Desde que a gente começou, hein? Sim. 3 horas. Vou fazer um apelo para ver um step colocado, entendeu? E aí a gente volta com mais números da apuração em todo o país. A eleição já... Natan, só um detalhe aí, porque tem gente que mandou aqui o WhatsApp. São Paulo, vamos aqui. Só pra gente ver rapidinho. Tá por pouco? Aí nós temos o retrato da nacionalização de Lula e Bolsonaro. Aí é Lula e Bolsonaro. Aí, claro. Resta saber se agora o Bolsonaro vai entrar no disputa em São Paulo. Mas lá em São Paulo é o Tarcísio, né? Tarcísio aqui Douglas, só atualizando aqui os números de São Paulo, com 96,88% das sessões totalizadas. O prefeito Ricardo Nunes aparece com 29,53% dos votos válidos. Guilherme Boulos, 29,01%. Pablo Marçal, 28,15%. Um empate triplo. Aí é uma polarização. Aí, vamos lá. Veja o que nós conversamos. Você que está nos acompanhando, entenda a questão da terceira via. Essa é uma terceira via. Marçal foi uma terceira via. Teresina não teve terceira via. Teresina não teve, então não havia como, entendeu? Agora só que Marçal, vamos do intervalo rápido. Marçal não foi para o segundo turno, mas, como se diz na linguagem popular, ele caiu para cima. Tenho certeza absoluta que ele caiu para cima e para as próximas eleições é um nome fortíssimo para deputado federal, para concorrer ao Senado. E outra, forte. O Pablo Marçal vai ser o fiel da balança ainda no segundo Para onde ele vai? Ele exorcizou o Boulos, né? Aí, como é que ele vai? Não vai, ele botou a carteira de trabalho lá e exorcizou o Boulos. Ele vai, aí... Ele não vai para ninguém. Bolsonaro negou apoio a ele. Ele atacou muito o prefeito Ricardo Nunes. Atacou o Ricardo Nunes. Ele não vai para ninguém. Então nós temos Ricardo Nunes e Boulos. Eu apostaria na sentença do professor. Acho que ele não apoia ninguém. Ele ainda precisa se consolidar como uma força, como um nome também, Ana. Grande. E ele é orgulhoso demais para querer ficar à sombra de eu. Exatamente. Falou sempre, ó. E tem um detalhe. É orgulhoso demais, Ana, todo detalhe. Ele não é político. Assim, é a primeira vez. Ele não é. Isso. Então, assim, para ele tem uma vida. O que eu só queria. Foi o que, na verdade, eu achei assim. Eu não estou dizendo que não tenha, não, que eu não sou da polícia, não investiguei absolutamente nada. Eu conversei com o Jonas sobre isso. O Marçal foi muito atacado. Por Nunes, por Boulos, por Tabata. E pela primeira vez, nós tivemos no Brasil um candidato que veio efetivamente da internet. Veio com a linguagem de internet. Literalmente. Aí você deu uma fortuna que foi declarada em 160 milhões, 170, tentar associar isso ao PCC, eu acho que foi um tiro errado. Porque alguém que trabalha com infoproduto como ele, alguém que trabalha com internet como ele, é um tipo de patrimônio mais fácil de fiscalizar. Tá aí, é público, né?